Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast de Tênis Brasil. A família é um pilar extremamente importante no tênis, principalmente para quem começa a sua carreira. Mas a família pode ter muitos pontos positivos, mas trazer também problemas. E quem detectou isso muito bem foi Éder Miranda, que vai bater um papo com a gente no programa dessa semana, até porque ele escreveu um interessantíssimo livro a respeito do assunto. Éder, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast Tênis Brasil. Ô José Newton Dalcin, eu é que agradeço a oportunidade, você que é uma lenda no tênis brasileiro, né? Tantos anos de estrada, e a gente se encontrou ali de forma tão inusitada no LA Open, né? Te peguei pelo braço para contar a minha história, você tão generoso, nunca tinha me visto, me deu toda a atenção, e uma semana ou 10 dias depois, cá estamos nós. Então eu é que agradeço você pela generosidade, Zé. Não, foi um papo muito proveitoso, inclusive porque você me apresentou o ponto a ponto, né? Até me mandou uma dedicatória com orelha e tudo, muito bonito, ponto a ponto, o livro que você escreveu, ilustrando a passagem da sua família pelo tênis, né? Você como pai, e daí tirando muitas lições. Eu acho que isso é extremamente valioso. Eu até comentei com você lá, quando a gente se encontrou lá no LA Open, que eu comecei na minha carreira fazendo muito torneio juvenil, né? Naquela época de Gazeta Esportiva, anos 80 ainda, eu fiz todo aquele circuito juvenis que havia no Brasil, o Circuito Sul-América, a Copa Hennig, Banana Ball, todos aqueles torneios que vinham. Eu gostava muito de fazer juvenil, porque eu via ali a chance das novas estrelas aparecerem, mas você também observava o comportamento dos tenistas, dos pais, dos treinadores. Então eu vivi muito esse universo, obviamente, muitos anos atrás, e eu tenho certeza que você certamente ilustrou com muito isso com o teu livro. Então, primeiro, antes de tudo, eu quero que você conte um pouquinho da tua história para o pessoal lá em casa entender como é que surgiu essa ideia toda do livro. Bom, então eu escrevi um manual de sobrevivência para pais de atletas, né? Eu não era escritor, agora orgulhosamente eu sou, né, Zé? Agora orgulhosamente eu sou, mas eu sou da região do ABC paulista, comecei a assistir tênis pela saudosa TV Manchete. Opa. Eu conto no livro, né, que a primeira grande rivalidade que eu tive, então meu primeiro grande ídolo foi Luiz Matter, né? Que tinha aqueles duelos memoráveis com Cássio Mota, né? Isso. Então, até tem uma coisa interessante para eu falar sobre o Luiz Matter, não vamos deixar de falar mais para o final. Mas aí eu conheci o tênis ali, não tinha nenhuma condição de jogar tênis e tal. Fui um grande fã, bati uma bolinha ali por recreação e tudo, até que nasceu o meu primeiro filho de 3, né? E daí eu tenho 3 filhos tenistas, cometi um monte de erro, né, como pai. Vejo ao meu redor um tanto de famílias também errando, se é que eu posso chamar assim, né? Cada família tem o seu timing, cada família tem o seu modo, né, de lidar com essas situações, mas confesso, meu filho mais velho, o Tomás, ele, há 1 ano e meio, ele saiu do Brasil, foi morar na Europa para tentar essa transição do juvenil para o profissional, né, Zé? E aí, rapaz, que ninguém nos escute, eu achava que aquele negócio de síndrome do ninho vazio era uma frescura danada. E aí eu fui pego por isso, rapaz, e eu tinha que achar uma forma de colocar isso para fora, né? E a forma que me apareceu e que foi muito gratificante, tem sido muito gratificante, foi escrever esse livro com as histórias de pai, né? Muito legal. Sem dúvida. Conta um pouquinho pra gente essa sua vivência como pai. Você, obviamente, como não chegou a competir, né, e tendo um filho competindo, imagino que isso também te deu muitas lições, né, de como se comportar, do que fazer, do que deixar de fazer, né, de como encarar vitórias, derrotas e frustrações, e aquela história de olhar muito o ranking, de cobrar treinador. Como é que é essa vida toda? Zé, aconteceu o seguinte, falando do primeiro filho, então, eu fazia ali umas aulinhas de tênis, ali no Ipiranga, a querida Tênis Square, a minha esposa também batia uma bolinha ali e tal, com a turma, né?
Magrão, Andréa Dutra Silva, Edivaldo, Fernando, a gente estava ali. E então, Tati ficou grávida, continuamos ali, umas aulinhas e tal, logo ela parou e o Tomás nasceu. Quando o Tomás começou a andar ali, ficar um pouquinho sem a mãe, eu queria dar descanso, né, para a coitada da mãe também. Eu catava o moleque e levava lá para Tênis Square. Quando me dei conta, o moleque estava andando, arrastando raquetes, né, e batendo uma bolinha ali, 4 anos, 5 anos, e ele era muito fanático. Então, ele sabia o ranking da ATP dos top 20 de cor, né, que raquete que cada um usava e tudo. E ele começou a bater na bola e a galera falava, nossa, Éder, mas esse menino é muito bom, que fenômeno e tal. E eu incorporei isso comigo, sabe? Achando que meu filho era realmente um fenômeno. Então, ao invés de, ali com 5, 6 anos, eu aproveitar o nosso rolê junto, né, de, pô, tá só eu e meu filho, vamos tomar um sorvete, vamos dar umas risadas aqui na quadra, aí eu já começava, não, mexe as pernas, não, terminação, não, backhand, não, slice de direita nem pensar, né? Aí eu ficava enchendo o saco do moleque com 5, 6 anos, você imagina, né, ao invés de aproveitar. E o tempo foi passando, né, ele foi entrando nos torneios e tal, e aí, amigo, aquilo tomou conta da minha cabeça que eu ficava grudado ali na quadra, todo ponto, dizendo o que ele tinha que fazer, o que não tinha. E isso foi, né, sem dúvida, atrapalhando a nossa relação de pai e filho, né? E é isso que eu conto no livro. Não, muito interessante essa vivência, Thomas, o Éder, porque o Thomas, inclusive, é um bom tenista. A gente jogou aqui o Roland Garros Junior Series no ano passado, né? É um tenista que acho que tem boas qualidades aí para seguir uma carreira. Mas a interferência da família é muito interessante, né? A gente até conversou sobre isso lá, porque o pai tem essa tendência a transferir para o filho os seus anseios, não só os seus anseios como tenista, mas de sucesso, né? E isso aí nem sempre é um bom caminho. Sem dúvida. Zé, acabou que tive que procurar um psicólogo em algum momento aí dessa relação com o Tomás e tudo, e quando eu cheguei na terapia, o primeiro dia, o psicólogo falou, e aí, né, em que eu posso te ajudar? Daí eu disse, olha, preciso melhorar a relação com meu filho. Então, foi assim que eu fui para terapia. Eu fiquei 5 anos na terapia, inclusive. Caramba! Mas aí o que eu descobri, amigo, é o seguinte, existe uma parada chamada dependência reversa. O que é isso, né? Zé, os filhos dependem de nós pais, não é verdade? Eles nascem, né, a gente precisa dar comida, a gente cuida de tudo. A dependência reversa é quando eu, pai, preciso do meu filho para eu ser, para eu ter. Né? Então, o que eu via, e eu vou falar em primeira pessoa, né? Era importante que o filho ganhasse, porque o que eu ia falar para os meus amigos, né? Nossa. Se meu filho perdesse, aquilo me causava um mal danado, porque o que eu vou falar, o que eu vou postar no Instagram hoje, né? Então, você pode reparar, e daí não é uma crítica, eu só estou dizendo que cada família tem o seu jeito, tem muito Instagram do pai que você abre lá, só tem foto do filho jogando tênis. E não tem lá a derrota. Ali só tem a vitória. Mas e quando o moleque perde mais? E o tênis é um esporte que se perde mais. E daí eu também aprendi que não tem derrota, né? O placar desfavorável faz parte da evolução ali do negócio todo, né? Então, eu me envolvi nisso e eu senti no meu coração esse desejo de falar com os pais, Zé, de um jeito que até hoje não se fala, né? O olhar está sempre no atleta, né? A lente está sempre no atleta. Mas o que acontece em casa, né? Quantas relações estão estremecidas e tal, quanta coisa eu podia aproveitar com meu filho que não aproveitei, né? E daí eu conto que a segunda filha, a Cat, né? Aí eu tenho uma relação muito mais leve com ela, começou conturbada, mas a gente rapidamente resolveu, e o caçula, que é o Benja, esse joga tênis com a camisa do São Paulo um dia, do Real Madrid o outro, né? E é muito mais divertido, né, essa relação de pai e filho, né? Porque no fundo é o que a gente, na minha concepção, é o que a gente precisa ser, Zé, pai. O Sim. Treinador, né, durante mais de 10 anos foi o Juninho, antes do Tomás viajar, quer dizer, quem está no Paineiras tem lá a equipe do Otaviano, tem que
tem que confiar, quem está no Pinheiros tem a equipe do Et, que tem que confiar, enfim, né? Eu só preciso ser pai. E é muito difícil. Que já é difícil. Essa interferência técnica acaba existindo, né? Eu fui testemunha de N milhões de situações, e eu li uma coisa muito curiosa no seu livro, que até era com o próprio treinador, né? Mas também, muito mais com os pais, é quando o menino sai da quadra, principalmente derrotado. Que não se dá um minuto de sossego para a cabeça dele, e o pai já vai lá falar tudo que ele fez de errado, tudo que ele deveria ter feito certo, e já vi também treinador, obviamente, fazer isso, né? Mas eu imagino a confusão que acontece aí no caso do pai, porque existe a relação, obviamente, de pessoas, mas também familiar. Você tem o desejo técnico, a observação técnica eventual, mas também tem a questão familiar, quer dizer, é um choque de situações, né? Nossa, nem fala. E esse ponto, eu não sei se você já leu o livro, viu, Zé? Mas de boa parte, né? Esse capítulo é muito, muito importante, e que eu conto e mostro que isso acontece nos dias atuais, que é o seguinte, né? Match point. Daí já tá as duas famílias ali encostadas, né? Pra lembrar. Sim, suando. Aí fechou o jogo. As duas famílias costumam praticamente invadir a quadra, né? Ir de encontro aos meninos ou às meninas, e daí o menino que ganhou, claro, tá ali celebrando, o que perdeu tá cabisbaixo, mas igualmente os pais tentam ali abraçar os dois naquele 10 segundos depois que acabou o jogo, né? E, puxa, o que eu falo lá é o seguinte, que isso era uma coisa tão ruim, né, pro meu filho, que quando o jogo acabava e ele perdia, eu penso, deixa eu procurar uma saída do lado oposto, né, que meu pai está, né, porque tudo que eu quero agora é 10 minutos de solidão, não quero falar com ninguém, deixa eu processar aqui do meu jeito o que está acontecendo, né. E no começo, eu fazia, como eu vejo muitos pais fazerem, e que é sufocar, né? Sufocar. Logo de cara, e ali já começa, pô, você perdeu? Claro que você perdeu, você não subiu para a rede. Claro que você perdeu, você não deu nenhum slice. É claro que você perdeu, a quantas dupla falta você fez. Cara, você acha isso, né? A gente não ajuda em nada os moleques. Nossa Senhora, com certeza não. E se eu pudesse dar uma dica, né? O que eu aprendi nesse contexto específico, né, Zé? Eu fico lá, sentado, num lugar confortável para mim, geralmente com uma câmera fotográfica para eu registrar os momentos, né? Cara de pôquer, aplaudo, né? O ponto bonito, seja de quem quer que seja, né? Estou ali como espectador do jogo mesmo, não importa quem vença, estou ali como espectador do jogo, e o jogo acabou, eu fico ali do mesmo jeito, parado, mesmo lugar. Se o moleque, a menina, vem até mim, sinal que eu fiz um bom trabalho como pai, né? E se ele não veio, é porque ele foi esparecer, daqui a pouco ele vem, né? Sem vir me dar um abraço, né? Eles não vão ficar, né? E eu acho que isso é importante. O que o filho tem que saber, quando sai da quadra, é que ele tem uma família, que vai amá-lo incondicionalmente, né? E ponto. Né? Eu não sou técnico, eu não sou preparador físico nem psicólogo. Eu demorei bastante tempo para entender isso. Mas hoje eu quero ser só pai. Tem a questão financeira um pouco na história, né, Éder? Porque, obviamente, a família investe no seu filho, na sua filha, ou mesmo numa carreira, você investe em equipamento, investe em treinamento, investe em viagem, investe em horas que você passa. Então existe um envolvimento financeiro que é necessário, a família tem que realmente fazer isso, porque é muito raro um juvenil em começo de carreira ter patrocinador ou ter ajuda, então realmente é o patrocínio que funciona 99% das vezes, mas ao mesmo tempo isso às vezes pode ser um problema na cabeça do pai, né? O quanto ele colocou toda a sua vida, toda a sua dedicação financeira naquilo, aquilo pode não estar dando certo. Como é que você avalia isso? Poxa, isso é uma coisa bem difícil, Zé, porque eu tenho certeza que os pais que estão começando, eles não têm ideia, né, de quanto custa ali a transição, né? Mas eu te digo o seguinte, no começo, eu entendia assim, quando o Tomás fez 12 anos, né, eu começava com aquelas conversas assim, pô,
Você tá jogando com essa raquete Wilson igual do Federer aí, e você perdeu para aquele menino que tá jogando com aquela raquete lá, que só tem uma. Você tem um tênis novo, aquele outro lá tá com um tênis velho, pô, e você não dá valor, né? Pô, eu gastei tanto e você não se dedica. Quer dizer, porque você sabe, né, Zé, muito melhor que eu, porque você já esteve do lado do atleta, o tênis é um esporte muito mental, né? Então tem dia que você tá na quadra e não é que você não tá se dedicando, é que, pô, o cara te mina de todas as formas, você tentou de tudo e não deu certo, e ok, né? Mas para o pai maluco que tá fora, você não tá se dedicando. Então, eu falava muito sobre, do ponto de vista assim, que parecia que eu precisava de ter um retorno, né? Que já que eu investi 1.000 dinheiros, você tem que me dar alguma coisa que valha 2.000 dinheiros, né? Eu tenho que ter essa, alguma coisa tangível, e é o troféu, né, na cabeça do pai. Mas depois, né, com a minha própria maturidade, aí você tem que largar a mão disso, porque não existe retorno, né? Você que acompanha o tênis, você sabe quanto ganham os tenistas, né, que estão abaixo do top 100, que estão abaixo do top 50, nem sempre a conta fecha para eles no final do mês, então esse negócio da grana não tem que ser a prioridade. E o retorno que eu tenho é o seguinte, Zé, que eu vejo hoje, né? Pô, o Tomás está na Espanha há 1 ano e meio, sozinho, morando num lugar que só tem ele mais 2 brasileiros, né? Uma cultura completamente diferente, aprendeu um outro idioma, anda sozinho pela Europa, pô, e ele acabou de fazer 18 anos. Olha que incrível, né? Olha que retorno incrível que o tênis me deu, né? Você pega o passaporte dos moleques, né, do tênis, eles têm mais carimbo do que a gente vai ter a vida inteira, né? E eles estão com 2, 3 anos de coisa, quer dizer, isso é um investimento. Ou quando você encontra com alguém do tênis e fala, puxa, você é pai do Tomás, puxa, você é pai da Catarina, como eles são bacanas, como eles são educados. Então, esse retorno do investimento é que eu vejo hoje, né? E tem muito pai também que às vezes compara, né? O Tomás é número 10 do ranking, ou o meu filho é número 10 do ranking, e pô, o número 1 do ranking joga muito mais jogos que ele. Quer dizer, fica comparando o filho com o moleque que está acima no ranking. Não, a gente tem que eventualmente comparar, se é que é importante ter esse benchmarking, né, para alguns pais, compara com os moleques da escola que estão fora do esporte, né? Quando você comparar o seu filho, que está firme no esporte, com aquele que está fora do esporte, aí você vai ver o ganho que você teve. A saúde que os moleques têm, a disciplina que eles têm, né? As mãos calejadas pra caramba, né? E, então é isso. Não existe, do meu lado hoje, mas nenhuma pressão sobre esse retorno do investimento dinheiro. E o que ele me dá de retorno, o orgulho que a Catarina me dá, que o Ben já está começando a dar também, isso é o que vale, e ponto, né? Há um processo de amadurecimento muito legal também, né, da garotada do Tomás vivendo fora do Brasil, que ele amadurece rapidamente, é incrível, né? Incrível, incrível mesmo. E eu visitei uma vez, em agosto do ano passado, e eu fiquei muito surpreso, né, e muito orgulhoso de ver as pessoas com quem ele se relaciona, né, os elogios que recebi lá dos treinadores, lá da Ferreiro Academy e tudo. Então, os moleques com 16, 17 anos, eu posso afirmar para vocês, e você sabe disso tanto quanto, já são homens. Sim. Né? Já são homens formados, as meninas já são mulheres formadas, né, pela independência, pela autonomia que tem, né? Então, pô, eu só agradeço demais ao tênis, ao esporte, por ter me ajudado tanto na educação dos meus filhos. Puxa, nem imagino como seria sem. Você fala uma coisa muito legal no livro também, Éder, eu queria até que você explorasse isso um pouquinho mais, que é a questão das faixas etárias, né? Como se comportar, como deveria ser o ideal para ver o seu filho jogando, competindo, treinando em cada faixa etária, porque são processos diferentes, são momentos diferentes em que
cada situação tem que ser medida de uma forma. Conta um pouquinho, resume isso pra gente, que eu acho muito legal no livro. Obviamente você em casa precisa ler o livro, mas ele vai dar uma resumida para nós aqui. Boa. Ô Zé, eu gostaria de reafirmar, não é, que eu não sou psicólogo, eu não sou um especialista no tênis, o meu livro não vai ajudar nada a melhorar o backhand, o forehand, não vai fazer o moleque ganhar, não vai aumentar a força mental de ninguém, não é? O meu livro é um relato de pai, não é? Então, quando eu falo que o que é o ideal em cada idade, em cada faixa etária, eu estou falando do lado da relação entre pai e filho, não é? Claro. Entre 8 e 10 anos é ideal que o moleque jogue 20 torneios por ano. Não estou falando nada disso, né? Mas o que eu gostaria de compartilhar com quem está nos assistindo e respondendo a sua pergunta? Olha, vamos pensar junto aqui. O moleque nasce, até os 3 anos ele é um grude com a mãe. Não tem conversa, né? Nos 3 anos aí ele começa a andar e o pai põe no cavalinho, né? E tal, e brinca ali de carrinho, vai arrastando umas raquetes ou uma bola de futebol até os 5 anos. Beleza. Aí, quando ele tem 5 anos, você bota o moleque no tênis, né? 5, 6 anos. Aí você já começa a botar a pressão, você já começa a ser o pai mala, o pai mala, o pai mala. E você vai nessa jornada até os 12. Aí, quando ele faz 12, o treinador começa a falar que tem que ir para os COSAT. Aí ele já começa a viajar com 12, 14 anos, né? E quando ele faz 16, ele vai embora. Então, quer dizer, se você é um pai mala, né, você não aproveita o crescimento dos filhos. Então, o que eu falo no livro é que entre os 8 e os 12 anos, vamos ser um pouco mais rigorosos. Dos 8 aos 10 anos, o que importa ali é a evolução. O negócio do tênis tem que ser o mais divertido possível, porque o tênis é uma maratona. Então, eu tenho um torneio que eu vou levar um moleque, sei lá, em Floripa. Beleza, vamos lá para Floripa. A gente foi muito para Copa Guga, que era o melhor torneio que tinha. Agora, o torneio é o torneio de Uberlândia, né, que é o Brasileirão e tal. Claro, vá. Mas o que tem de restaurante perto que o seu moleque gosta, né? Depois do jogo, independente se é vitória ou se é derrota, que hambúrguer nós pode comer junto, velho, sabe? Assim. O que além do tênis eu posso fazer para aproveitar a viagem e ser pai? Claro. E ele ser meu filho, né? Se eu vou num torneio na Slice, em Alphaville, ali no ABC, no São Bernardo Tênis Clube, no Pinheiros, enfim, o que tem em volta que eu posso aproveitar a minha viagem, o meu rolê e aproveitar o meu dia com a família? Então, para mim, isso é o mais importante hoje, mais importante do que o resultado, né? Que vamos aproveitar essa jornada, porque, Zé, se você como pai não está ali no clube agora com o seu filho, você estaria em casa, ele estaria trancado no quarto, no telefone, no videogame. Sim, com certeza. Entendeu? Então, é um privilégio para a gente, um grande privilégio para a gente, pai de atleta, poder estar com os filhos nessa jornada. E aí, vamos parar de encher o saco dos moleques, vamos aproveitar o caminho, né? Fazer boas amizades ali. O pai do moleque, da menina com quem o seu filho e sua filha está jogando, ele não é o seu inimigo. Ele não é seu inimigo, né? Exatamente. Até eu conto uma história no livro que o livro começa eu contando da primeira burrada que eu fiz, né? O primeiro barraco que eu arrumei com o Tomás na briga. E 6, 7, 8 anos depois, quando o caçula estava na gestação ainda, a gente descobriu que o caçula tinha má formação nos rins, ele só nasceu com um rim. Olha só. O pai desse moleque aqui, do primeiro capítulo, da primeira derrota do Tomás, é um nefrologista muito competente. Eu catei o telefone, liguei para ele, resumindo, me indicou um outro médico especialista em criança, né, em recém-nascido, e esse camarada é o médico da família até hoje, né? Então, se eu fosse o pai mala, né, que fica arrumando briga só porque o moleque ganhou do meu filho, você imagina quantas oportunidades boas a gente perderia, né? Não e o tênis tem uma rede de contato tão bacana, né? As famílias que estão lá têm o mesmo objetivo, que é
dar educação melhor para os filhos e tudo. Então, isso faz parte desse negócio que eu estou te falando aqui, de aproveitar a jornada, né? Aproveitar as pessoas que estão ao redor, aproveitar os bons restaurantes, ver o que mais, além de tênis, dá para fazer no dia de torneios. Você fala uma coisa muito legal também, Éder, que eu li no seu livro, a respeito a focar um pouco menos em resultados e sim no processo. Eu acho isso extremamente importante, porque há uma certa obsessão, e a gente até entende isso porque é um reflexo do tênis profissional, de você ver resultado, porque resultado gera ranking, ranking gera dinheiro, gera patrocínio. A gente sabe dessa escala lá no nível profissional. Mas isso lá no começo da carreira, se você só focar em resultado, sem ver a questão de crescimento técnico, de alegria e tal, isso é um crime, né? Pois é, a gente ouve muito, né, que parece até um jargão hoje em dia, Zé, que fala, tem que foco no processo e tal. Muito bem, a minha forma de ver isso também tem que ser colocado no contexto dos meus filhos ali. Você sabe bem, apesar do pai mala que eu fui, né, o Tomás, nos 14, 15 anos, ele foi o número 1 do COSAT, aí jogou a Gira Europeia, jogou a Copa Davis, que é talvez o torneio mais legal que ele jogou, depois o Roland Garros Junior Series 2 vezes, né? Na primeira vez fez uma semifinal muito bacana com o Guto, que ganhou naquele jogo, muito elogiado e tudo. Então, aí você pensa, ok, houveram muitas vitórias para ele chegar nesse nível aí. Mas quando você conversa com o Tomás, ou quando você conversa entre família, muitas vezes a gente pensa, pô, se você tivesse ganho aquele jogo tal, puxa, mas pena que você perdeu aquele outro. Pena que, né? Então, sim, a gente acaba falando muito mais da derrota, do jogo que deixou de ganhar, do que de qualquer outra coisa. E daí, veja, o Tomás ficou 4 meses parado por causa de uma lesão no punho. Pois ele voltou e só tomou pau. Quando ele chegou na Europa, a adaptação foi muito difícil, ele tomou primeira rodada muitas vezes seguida. Então, se a gente pensa só no resultado, o ranking caindo, né, dinheiro que você bota ali e a vitória não vem, você fica maluco, né? Mas espera aí, o camarada se dedica pra caramba, tem um físico excelente, a nutricionista elogia, tem 0% de gordura no corpo, né? Então, isso acho que é o processo, né? O processo é a gente conseguir enxergar nos filhos, claramente, essa maturidade, né? Ou essa evolução como pessoa, como homem. Então, para mim, isso é o processo. Então, quando eu olho para isso, eu digo, pô, incrível, tá indo muito bem, porque não importa muito nessa altura do campeonato se ele vai ser tenista profissional, brilhante, dos tops, se ele vai ganhar dinheiro, se ele não vai ganhar dinheiro. O que importa é tudo isso que a gente, como família, né, Zé, conseguiu construir pro moleque, porque eu fico pensando, se não fosse pelo esporte, como é que eu conseguiria criar o Tomás, a Cat tão maduros? Eu não sei. Realmente eu não sei, rapaz. Sem dúvida. E o processo é isso. O processo, para mim, é essa maturidade que vem com eles, né? Você disse que não é psicólogo, Éder, mas no seu livro está cheio de citações, de pesquisas, de estudos, de alguém, de X especialista fala isso, aquilo. Como é que você reuniu essas informações todas que são extremamente valiosas, né? Pois é. Primeiro, eu vou contar para vocês que quando eu terminei o arquivo Word, né, do livro, primeiro, eu fiquei receoso. Como é que eu vou entregar isso aqui pro mundo, né? Eu preciso de uma validação, alguém precisa me apoiar nesse projeto. Sim. Então, eu chamei a Laís Yuri. A Laís é uma psicóloga muito conceituada, trabalha com mais da metade, né, dos tenistas juvenis, aqui de São Paulo especialmente, mas talvez do Brasil todo, há mais de 10 anos. E trabalhou muito com o Tomás também e com a Cat. Então eu chamei a Laís para uma conversa, né?
falei, Laís, vamos marcar aí uma sessão, né? É uma sessão. Sim, tá aqui, olha, escrevi um livro, queria que você, como profissional, analisasse e tudo. Então, ela foi a primeira pessoa a ler o livro, né, e me dar o aval técnico e me ajudar com outros conteúdos mais técnicos ali. Então, tudo o que eu coloquei no livro, né, das teorias da psicologia, foram construídos, né, e validados em conjunto ali com tudo isso, né? Fora que esses 5 anos de terapia que eu te falei, viu, Zé? Eu me tornei um leitor ávido, né? Ávido, esses assuntos aí. Até livro do Freud aqui, ó. Sim, o mestre. Eu comprei e fui ler, para você ter ideia, né? Mas que bom. Então, eu depois que a Laís falou, cara, sensacional, você vai ajudar muitas famílias, aí, amigo, aí eu já fui para editora, já fui procurar saber como é que era, como é que a gente faz esse negócio aí, né, virar um livro de verdade, né, Zé? Como é que faz? Puxa, depois do livro escrito, então, foram 8 meses até o lançamento e tudo, é um trabalhão, mas eu estou muito contente. Tenho recebido muitas mensagens de gente falando, pô, que legal, você me ajudou muito, pô, eu não sabia mais como lidar com meu filho, agora já entendi, sua história me motivou a criar uma relação diferente e tal. Então, isso para mim já valeu demais a jornada, viu? Sem dúvida alguma. Esse legado é o que a gente procura, né, Éder? Sem dúvida. Agora você ainda tá me contar a história do Luiz Mata, que você não me contou ainda. Ô Zé, e ó, não só você, mas todo mundo que estiver agora escutando a gente, eu preciso de ajuda, tá? Então, Zé, olha só, isso era 76, era 1982, 84, eu estava numa escolinha de futebol, num clube longevo lá da cidade onde eu cresci, chamada Ribeirão Pires, na região do ABC Paulista, e andando pelo clube, encontrei ali 2 quadras de tênis. Me apaixonei pelo negócio, eu via a molecada ali jogando, fazendo aula, pô, por que eu não estou aí, né? Eu me perguntava, queria muito jogar. E 1 ano, 2 anos depois, veio a TV Manchete, transmitindo os jogos importantes e tudo. Até eu queria te perguntar se você trabalhou na TV Manchete, viu, Zé? Trabalhou? Não, nunca cheguei a trabalhar. Mas fui muito amigo do Rui Viotti, principalmente, foi um grande amigo meu. Isso mesmo. Puxa vida. Então, ali eu conheci Luiz Mata, Cássio Mota, no Hotel Casagrande Hotel, Casagrande Hotel no Guarujá, Ilha de Parica, né, tudo. Até eu fui lá no Casagrande Hotel há uns 4 anos só para ver as quadras e como é que era. Fui lá no lugar pela primeira vez. Tem muita história aquele lugar, sem dúvida. E daí o Luiz Mata, ele foi, acho que o primeiro garoto propaganda da Lacoste. Sei que ele usava um colete, um pullover, eu não sei como chama aquilo, de lã, né? Isso, e, cara, era bonito demais. Aí eu falei para minha avó, pô, vó, você não pode fazer aí no crochê, no tricô, um negócio assim para mim? Aí ela fez, eu queria imitar o Luiz Mata. Assim como hoje a molecada quer a roupa do Nadal, quer a roupa do Federer e tal, eu queria o colete do Luiz Mata. E, enfim, né, ele foi meu grande ídolo. Em 1988, ele ganhou talvez o maior jogo dele, que foi contra o Yannick Noah, na Philippe Chatrier, 8ª ou 4ª de final de Roland Garros. E você que conhece bem, né, Gazeta Esportiva, eu guardei por muitos anos a primeira página da Gazeta Esportiva com a foto do Luiz Mata celebrando aquela vitória. Guardei por muitos anos. Passou, né, o tênis me levou para lugares que eu nunca imaginei estar, né, nunca imaginei estar aqui do lado do José Newton Dalcin, a lenda do tênis. Meu Deus do céu, muito obrigado. O tênis me levou para lugares que eu nunca imaginei. E o Tomás, Roland Garros 2014, estava lá jogando um jogo de quartas de final, na quadra central, transmitido pela TV, incrível, eu ali na arquibancada, a arquibancada lotada e tal. Zé, eu olho para o meu lado, quem estava lá? Luiz Mata, assistindo ao jogo.
Poxa. Eu já estava muito emocionado de ver o Tomás. Quando eu vi o Luiz Matter, eu chorei. Mas me contive, né? Terminou o primeiro set, ele se levantou, desceu ali as escadas para sair aquele caminho bonito, né? Da quadra central do Harmonia, também tão cheio de histórias, e eu fui atrás dele. E eu fui atrás deles e falei, seu Luiz Matter, com licença, não quero incomodá-lo, mas o jogo que o senhor está assistindo aí do Tomás Miranda, ele é o meu filho, e ele está aí graças ao senhor, porque eu sou um grande fã seu. Aí ele não estava me dando bola e ele parou. Qual é mesmo o seu nome, filho? Aí eu disse, Éder. Aí eu falei, então, e eu guardei por muitos anos a capa da revista, a capa da Gazeta Esportiva e tal, você foi o primeiro garoto propaganda da Lacoste. Aí ele se emocionou, me deu um abraço, né? E falou tudo de bom pro Tomás. E seguiu a vida, né? E no dia seguinte eu tive a oportunidade também de encontrar o Cássio Mota, né? Sim. E contei um pouco da história ali para ele. Então você veja que o tênis me levou para lugares que eu nunca imaginei, né? E eu reencontrei o meu grande ídolo do tênis, ou eu encontrei pela primeira vez o meu grande ídolo do tênis 40 anos depois, graças aos filhos, né? Aos filhos. Graças aos filhos. Então a ajuda que eu quero, pessoal, é que quem tiver acesso ao Luiz Matter, eu queria muito levar um livro para ele, fazer essa história chegar para ele mais uma vez, né? Então fica aí o meu pedido de ajuda para toda a audiência do Dalcin. Mas é fácil, Éder. O Luiz Matter vai estar no Roland Garros Series Júnior agora, que acontece semana que vem aqui em São Paulo, novamente lá na Harmonia, ele é sócio da Harmonia, ele inclusive é o curador do Memorial do Tênis Brasileiro, do qual eu sou vice-presidente, nós temos uma ação programada lá para o Harmonia, então o Luiz Matter vai estar lá com certeza absoluta, e eu com prazer te apresento novamente o Matter, e você vai poder bater papo com ele, que ele é um gentleman, né? O Matter é uma pessoa espetacular. É isso, eu tenho uma grande admiração por ele. Ele foi um daqueles tenistas que eu vi nascer desde o comecinho da carreira dele até o fim, né? Isso foi uma coisa muito legal mesmo. Também, né? Que foi inteirinha a carreira dele, que não foi até uma carreira tão extensa assim, né? Eu estou um pouco mais velho do que isso, mas é um cara que sempre foi muito gentil, um cara muito profissional no que ele faz. Um tenista realmente de primeira categoria, ele merece todas as homenagens que possa se dar a ele, sem dúvida alguma. Que incrível. Essa geração, né, que um pouco que antecedeu, um pouco que sucedeu o Cássio Mota, o Luiz Matter, uma geração muito, muito vencedora, né? Eu vi você recentemente numa entrevista com Silvio Bastos, que você falava que essa galera, parece que muitos deles estavam no top 100 do mundo, né? Muitos. Pena que não ganhavam tanto dinheiro como ganham hoje, né, Zé? É verdade, a premiação era mais baixa. O que acontecia bem, era que havia um calendário muito extenso no Brasil, né? O Brasil chegou a sediar, o pessoal mais velho sabe disso, 4 torneios que seriam hoje de nível ATP, eram chamados Grand Prix na época, né? Mas 4 ATPs na mesma temporada. Guarujá era um deles, né? Esse que você foi lá no Casagrande, o ATP do Guarujá era um desses ATP. Então eram 4 torneios ATP, diversos challengers, tinha os circuitos que eram torneios com várias etapas, então havia muita oportunidade, muita semana para o tenista brasileiro jogar, e havia, algo que eu bato o pé até hoje, um extenso circuito juvenil, né, com todas aquelas Copas Hennig de várias etapas, circuito Sul-América, Banana Ball, houve muito circuito Unimed, havia uma base muito bem formada, da onde surgiu a maciça maioria dos jogadores que depois nós vimos entrar no top 100 e aproveitar essa onda de torneios no Brasil, né? É uma coisa que a gente espera que em algum momento aconteça novamente aqui para nós, nessa ótima fase empurrada aí pelo João Fonseca. Sem dúvida, sem dúvida. Todos nós que amamos o esporte, estamos na torcida para que isso aconteça. Sem dúvida. Éder, para a gente finalizar, me conta para o pessoal em casa como é que eles fazem para comprar o seu livro, achar o seu livro, bater papo com você, fala aí para o pessoal os seus contatos e como adquirir o livro. Boa. Então, nós vamos deixar aí na descrição o link de compra do site. A ProSpin
Zé, parceiro aí do canal também, está me ajudando muito. Eles estão fazendo toda a logística de entrega do livro. Então, nós vamos mandar ali o link da ProSpin para a nossa audiência comprar o livro. E o site oficial para você falar comigo, saber mais, é oedermiranda.com.br e o Instagram é oedermiranda. Me chama lá que eu vou ficar feliz de interagir com todo mundo aí. Sem dúvida alguma, o pessoal vai ter um monte de dúvida e um monte de caso para contar. De repente você vai escrever o segundo livro só com os casos que você vai ouvir ser narrados por aí, né? Sem dúvida, Zé. O que eu estou começando aqui é um movimento, viu, Zé? Com muito apoio dos outros pais, e cada vez que eu encontro algum, ele fala, poxa, você me abriu os olhos, eu queria contar tal história, então certamente eu vou conseguir juntar muitos pais abertos para abrir o coração, né, e contar e colocar para fora esse sentimento de pai nessa relação com os filhos, para ajudar, especialmente aqueles que estão chegando na estrada da paternidade do filho esportista. Mas o livro, acima de tudo, é um livro sobre paternidade. Então, todo mundo que tiver interesse em histórias de relação de pais e filhos, independente se pratica esporte ou de qual esporte pratica, o livro é super, super recomendado. Também está online na Amazon, no Kindle, né? Dá um Google aí, um manual de sobrevivência para pais de atletas, vai aparecer bastante formas de adquirir o livro, sim. Muito bom. Éder Miranda, eu quero agradecer demais a tua presença aqui no podcast Tênis Brasil, parabenizar você pelo trabalho magnífico feito, desejar enorme sucesso e certamente vamos contar com você aqui no futuro para bater mais papo com a gente. Sem dúvida. Contem comigo. Eu é que agradeço você pela generosidade, Zé. Sucesso e até breve. Obrigado. E você em casa não esquece, aí dá o seu like no nosso canal e siga as atualizações do podcast que toda semana temos aqui excelentes entrevistas como essa de hoje com o Éder Miranda. Grande abraço para vocês e até a semana que vem. Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil.